Vamos direto ao ponto. Abra a sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 3. Nós vamos meditar hoje nesse capítulo 3 da segunda epístola de Pedro. E nós, do jeito que estamos sentados, nós vamos fazer essa leitura completa. E eu peço ao Senhor que nos guie, nos dirija, nos abençoe, ilumine o nosso pensamento e o nosso coração para receber dele a instrução da sua palavra. Diz assim a Escritura: Amados, escrevo agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e dos mandamentos do Senhor e Salvador mediante vossos apóstolos, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores andando segundo suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existem os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como um tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa: um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá, como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as suas obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de padecer todas estas coisas, que pessoas convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis e em paz. Imaculados e irrepreensíveis em paz. E tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem igualmente as Escrituras para a sua própria condenação. Vós, portanto, amados, sabendo isso de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e decaias da vossa firmeza. Antes, crescei na graça, no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora e no dia da eternidade. Amém. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos colocar nossa vida diante do Senhor, após a leitura dessa palavra, para que o Senhor nos ilumine e nos guie, e nos faça achar espaço em nossa vida, para compreender o verdadeiro sentido de viver nessa terra, os dias que o Senhor nos concede aqui. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Pois bem, o assunto é a vinda do Senhor. É um tema que está caindo em desuso na modernidade, na maioria das igrejas, e se nós não vigiarmos, também na nossa. Porque é um tema que
para os dias atuais não se torna muito empolgante, nem de ser ministrado por quem ministra, nem de se receber a ministração por quem é ministrado. Porque nós vivemos em um mundo onde as coisas da nossa vida cotidiana, do nosso mundo material, ocupam muita energia de cada um de nós. E nós, quando nos relacionamos com Deus, ou quando buscamos uma igreja, ou quando nos convertemos, na maioria das vezes, o que está na nossa linha divisada, no primeiro momento, é encontrar um meio de Deus resolver todas as nossas pendências do mundo material, sejam elas relacionadas à nossa saúde, a nossos relacionamentos, ao nosso casamento, aos nossos filhos, aos nossos bens materiais, às nossas necessidades materiais, e nós elegemos todas essas coisas que pertencem ao mundo material como a prioridade da nossa vida, até quando nós nos relacionamos com Deus. E nos esquecemos de uma coisa: o Senhor vai voltar a essa terra. A gente se alegra demais quando as promessas que são feitas por Deus atingem nossa vida no plano da existência material. Mas as grandes e eternas promessas que estão apontando para depois da nossa existência terrena traz pouca motivação na maioria das pessoas nos dias atuais. E isso o texto que nós lemos nos mostrou. E quando a gente estiver olhando para os versos que eu vou destacar aqui, você vai perceber que é natural que as pessoas que não têm esperança, que as pessoas que não têm uma visão de Deus coerente com as Escrituras, porque tem pessoas que têm uma visão de Deus, mas não uma visão de Deus coerente com as Escrituras. Elas têm uma visão de Deus segundo seu próprio entendimento, segundo a própria compreensão que elas construíram a respeito do que vem a ser a nossa vida de crente, a nossa vida com Deus. E a maioria das pessoas, elas pensam em Deus, falam em Deus e buscam Deus, mas muitas vezes o motivo dessa busca não está alinhado com o propósito principal que Deus estabeleceu como objetivo de buscá-lo. Pedro, na sua segunda carta, diz assim: escrevo a segunda carta, nas duas, o objetivo das duas é despertar o vosso ânimo sincero. Então tinha dois objetivos bem definidos na palavra escrita por Pedro para a igreja de modo universal. É para que a gente não se esqueça do que foi anunciado a respeito de Jesus Cristo. O objetivo é a gente não se esquecer que a vinda de Jesus Cristo foi profetizada pelos profetas, foi anunciada pelo Senhor e foi registrada pelos seus apóstolos. Ele começa dizendo isso, olha, para que vocês se lembrem que as palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, lembrem dos mandamentos do Senhor e Salvador, do nosso Senhor e Salvador, mediante os seus santos apóstolos. Porque os últimos dias virão escarnecedores, que vão andar segundo seus próprios desejos. Então esse é o perigo que afeta a humanidade. A carta escrita, a mensagem que Deus nos traz é: despertem e se lembrem do que já foi dito, porque nos últimos dias aparecerá uma nova mensagem, que nasce de escarnecedores, de pessoas que não têm compromisso com a eternidade, de pessoas que não têm compromisso com a verdade das Escrituras, e vão estabelecer, segundo sua própria visão e seus próprios desejos, uma nova maneira de falar de Deus, e essa maneira de falar de Deus acaba nos cegando e nos privando de esperar de fato a concretização da volta do Senhor. E a Bíblia diz que o grande questionamento é: onde está a promessa da sua vinda? Eles pregam segundo suas expectativas humanas e naturais, e no meio da mensagem que pregam, e é a mensagem que você recebe todos os dias, porque você é ministrado mais tempo fora da igreja do que dentro da igreja, essa é a realidade que nós vivemos agora. O tempo que nós vivemos é assim. A maioria de vocês estão expostos às redes sociais, a pedaços de mensagem, a informação e a pregações, às vezes fragmentadas, durante um período de tempo que, se você não prestar atenção, você será mais ministrado por essas pessoas do que pelo teu pastor na tua igreja. A realidade que você vive é essa. Então essa palavra ela é muito importante para nós nesse tempo,
Porque nos últimos dias virão escarnecedores dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Os escarnecedores desprezam a mensagem que Jesus vai voltar. E a mensagem da volta de Jesus é a essência da igreja. Quando a igreja começou em Jerusalém, os primeiros discípulos estavam parados no monte, olhando para o céu, quando um anjo parou do lado deles e disse assim: porque vocês olham para cima, aquele que vocês viram subir e foi ocultado no céu, há de vir, como para o céu vocês os viram ir. Então a mensagem central da igreja é: Jesus vai voltar. Essa é a mensagem que é a espinha dorsal da nossa pregação. Jesus vai voltar. A espinha dorsal da nossa pregação não é: você será uma pessoa abençoada, você vai prosperar, você vai enriquecer, você vai receber bênção, você vai receber isso ou aquilo outro. Isso é engodo de uma mensagem adaptada às necessidades humanas, que nasceu, segundo Pedro está dizendo, nos últimos dias, de homens que são amantes dos seus próprios desejos. E a mensagem deles é ofuscar e ocultar: Jesus volta. Jesus vem buscar a igreja. Isso tem ficado em segundo plano, e quando se fala nisso, até numa igreja como essa, acostumada com doutrina, parece que o coração da gente fica frustrado, porque a gente às vezes vem no domingo com tanta doença emocional que esse mundo natural nos afeta, querendo que Deus nos diga alguma coisa que nos faça sentir uma alegria provisória. Nós não conseguimos sentir motivação e alegria em saber que a qualquer momento Jesus vai voltar. E a gente vai vivendo a vida como que isso não tivesse sentido para nós, como que isso não fosse acontecer, como que isso fosse um registro bíblico que não pertence ao mundo da realidade. A gente até olha para isso e diz assim: Jesus vai voltar. Quando a gente olha isso, diz um amém, um glória a Deus, mas parece que esse glória a Deus, ele não tem a carga do sentimento da verdade que precisa estar envolvido. Nós dizemos Jesus vai voltar, mas na realidade nos alegramos de uma maneira muito superficial, porque a alegria e a certeza da volta de Jesus nos traz também responsabilidade. E eu não vou me ver obrigado a andar na sequência do texto que nós lemos, mas eu quero que você leia o verso 11. Depois de no verso 10, Pedro dizer assim: olha, o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, os elementos ardendo se desfarão, a terra e as obras que nela há se queimarão. A mensagem do verso 10 é: tudo que existe da maneira que você conhece vai deixar de existir. Conseguem compreender assim? Tudo que existe, tudo que você vê, tudo que você toca, o mundo que você hoje habita, do jeito que você conhece, vai deixar de existir. Essa é uma mensagem que parece ter pouco significado para nós e parece ser uma fábula para a maioria dos crentes que deveriam viver pela fé. Isso parece ser uma fábula. Muitos crentes vivem na igreja, mas essa história de que a terra vai deixar de existir, que tudo vai se queimar, que tudo vai se dissolver e que Deus preparou um novo lugar para nós, parece uma fábula para muitos crentes. O sentimento de fé que a gente tem a respeito desse assunto parece ser muito fragilizado pelo bombardeio de pregações dos pregadores do último tempo, que falam das minhas necessidades materiais em primeiro lugar, e isso alegra a minha vida. Consegue entender o que eu quero dizer para você nessa noite? Eu não tenho nenhuma pretensão de fazer você ficar feliz com o que eu digo, mas eu tenho a pretensão de ter a certeza de ter dito para você tudo o que eu preciso dizer a respeito do que é fé e do que é vida de crente. Não se iluda com as mensagens que afastam você da visão da volta de Jesus. Não se iludam com as mensagens que traz alento ao teu coração, por te oferecer a ilusão de receber promessas no mundo material, porque a grande e preciosa promessa é a volta de Jesus. Evangelho de João, capítulo 14, diz assim: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Essa é a mensagem que Jesus deixou para os seus apóstolos.
para os seus discípulos e para nós: eu voltarei outra vez, eu estou com vocês agora e vou preparar lugar. Quando eu me ausentar fisicamente de vocês, eu estou em um lugar onde está sendo preparado um ambiente para eu receber vocês para sempre. A mensagem que Jesus Cristo prega para a igreja é essa: é uma união da igreja consigo. Vocês estão aguardando o meu retorno para morarem comigo para sempre. O quanto isso tem sentido para nós? Você precisa lutar para que isso não perca o sentido de expectativa que a igreja precisa carregar até que isso ocorra. Porque a gente não pode viver nesse mundo esquecendo-se que estamos aguardando a volta de Jesus. Porque o versículo que nós lemos lá na 2 Pedro, dizendo: vai tudo terminar, tudo vai acabar. No verso 11 diz assim: se essas coisas todas vão desaparecer, que tipo de pessoa devemos ser nós? Então, quando eu estou falando da expectativa da volta de Jesus Cristo, eu não estou falando só para você deixar isso no campo do sentimento. É que a expectativa da volta de Jesus pela igreja transforma a igreja em pessoas que têm um estilo de vida, uma maneira de viver que corresponde a essa expectativa, que vive carregado daquela urgência do encontro. É como alguém que está se preparando para ir para o aeroporto pegar um avião. Ele não pode perder a hora que o avião vai sair. Ele tem que se preparar para estar na hora do check-in no aeroporto. Ele não pode atrasar por nenhum motivo, porque se ele se atrasar, ele perde o voo. E ele vai arranjar problema na sua vida. Vai ter que administrar uma nova forma de se locomover. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Com relação à eternidade, quando Jesus voltar, se você perder a chance, não haverá uma segunda. Não existe segunda chamada. Não existe segunda chance. A mensagem que Jesus vai voltar precisa me dar, segundo o texto que nós lemos, a responsabilidade de ser pessoas que correspondam a essa visão da volta de Jesus. Que pessoa convém você ser e eu ser, já que sabemos que tudo aqui vai terminar? A gente está em cima de uma bomba relógio. A gente está em cima de algo que a qualquer momento vai deixar de existir. E parece que tudo que tem nesse mundo nos traz muita segurança. Parece que nós estamos presos demais às coisas que estão aqui em nossa volta. Seja a nossa família, seja nosso trabalho, seja nossos bens, seja nossa busca por realizações. Parece que nós nos enraizamos demais nesse mundo. Estamos tão presos nesse mundo que a volta de Jesus Cristo parece ficar sendo lembrada de tempos em tempos, quando nossos olhos passam na Escritura e abordam esse assunto. Isso não mais nos traz alegria. Aquela expectativa dos olhos fitos no céu, como eu falei no início da igreja, dos apóstolos e discípulos, 120 discípulos olhando para o céu e o anjo dizendo: essa expectativa de vê-lo vai ser atendida, porque ele voltará. A igreja primitiva viveu a expectativa da volta de Jesus e ela não aconteceu. Os anos foram passando e esse tempo que demora tem feito com que a maioria daqueles que estão buscando afastar você dessa visão, questionar se ele ainda volta. Porque esses pregadores que mesmo que não digam que Jesus não vai voltar de maneira expressa, mas falam através do que pregam, porque o que pregam se afasta dessa mensagem, o que eles estão dizendo é: ele está demorando voltar, porque talvez não volte mais. E Pedro diz assim: ele não retarda a sua promessa. A questão é que a promessa da volta de Jesus Cristo, para nós, tem um referencial chamado tempo, que para Deus não existe. Deus mora no tempo. Faz 2000 anos que a igreja foi fundada, e a igreja foi fundada com a expectativa de Jesus voltar logo. Alguns dos que viveram no tempo de Jesus achavam que Jesus voltaria antes deles morrerem. Alguns dos que viram Jesus ir para a glória, imaginavam que Jesus voltaria antes deles morrerem. E isso não aconteceu. E os anos passaram, e quase 2000 anos já se passaram. E com todo esse tempo passado, muitas pessoas querem colocar em seu coração e no meu coração o questionamento de que será que Jesus volta ainda?
Ele está retardando por quê? Aí Pedro diz, ele não retarda a sua promessa. O que está acontecendo é que Deus é longânimo. E outra coisa que está acontecendo é que o tempo para o Senhor não é medido com a mesma referência que nós medimos. A Bíblia diz que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos para o Senhor é como um dia. Então Deus não está preso à referência de tempo que nós estamos. Jesus voltará, e a declaração dele na Bíblia de que ele voltaria logo é uma realidade. Só que é uma realidade declarada na eternidade, no lugar glorioso onde Deus habita, onde o tempo como nós conhecemos, para Deus é medido de outra forma. É isso que Pedro nos diz, quando 1000 anos e um dia para o Senhor é a mesma coisa. Então, quando a gente olha do plano humano, já fazem 2000 anos que a igreja espera Jesus voltar, e a gente olha Pedro dizendo, é porque para Deus ele não está contando o tempo como nós estamos contando, e Deus está deixando o tempo passar para nos dar a oportunidade de arrependimento, porque muitos crentes a quem Deus ama ainda precisam se arrepender, e Deus vai retardando a sua promessa, como a gente imagina que ele está retardando, não por retardá-la, mas para expressar para convosco, diz Pedro, a sua longanimidade, não querendo que alguns se percam, mas que todos venham a arrepender-se. Então existe um caminho para encontrar com o Senhor, é o arrependimento. A gente tem recebido informações demais, informações triunfalistas, de vitória, de ousadia, mas a mensagem que nos leva a encontrar com Jesus é arrependimento. A gente se empolga quando ouve mensagens triunfalistas, é natural que se empolgue, mas deixa eu dizer uma coisa para você com toda a responsabilidade que eu tenho que ter com a palavra que prego, é o arrependimento que me conduz à certeza de encontrar com Jesus no fim da minha história, é o arrependimento que me dá a certeza de que eu vou encontrar com Jesus quando Ele voltar, e Ele não mandou dizer o dia nem a hora. Quando perguntaram a Ele, Ele disse, nem o Filho sabe, os anjos não sabem, somente o Pai sabe. O dia e a hora da volta de Jesus não está registrado. O que está registrado são sinais. O panorama do tempo vai demonstrar quando isso vai acontecer. Mas o panorama do tempo não me dá um dia no calendário, porque a Bíblia diz que Ele virá como um ladrão de noite, e um ladrão de noite não manda aviso. Se um ladrão de noite não manda aviso, eu e você tem que estar pronto para esse encontro, porque quando um ladrão entra na sua casa, e eu já tive uma experiência assim, você vai dormir achando que no outro dia você vai acordar e está tudo bem, e eu acordei no outro dia, já vendo os ladrões fugindo da minha casa. Se eu soubesse que eles viriam naquele dia, eu ficava esperando eles, eu ficava vigiando eles, e não permitiria que eles entrassem na minha casa. Mas eu não sabia o dia, eles não marcaram no calendário. A Bíblia fala que quando Jesus voltar, será como um ladrão de noite. E quando você não teve essa experiência do ladrão entrando na sua casa, você não tem nem ideia do que é isso. Eu vivi, eu sei o que eu estou falando. Quando você fala, é como um ladrão de noite, você somente escuta a palavra e não imagina como isso te pega de surpresa. Quando Jesus voltar, vai pegar muita gente de surpresa. Mas só pega de surpresa aqueles que não querem olhar para a sua palavra e atentar para o que está escrito. E como o versículo 11 diz, começar a viver um estilo de vida que corresponda ao estilo de vida de pessoas que aguardam a volta de Jesus, porque esse mundo que conhecemos vai deixar de existir. Isso vai acontecer em um momento, num abrir e fechar de olhos, diz a Bíblia, ante a última trombeta. A trombeta soará, Jesus volta e tudo muda. Você vai dormir de um jeito e acorda de outro. A pregação da palavra de Deus que fala sobre esse assunto tem o objetivo de acordar o seu coração, a sua visão, para procurar aplicar à sua vida uma rotina que faça você saber que Jesus vai voltar e você vai descansar com Ele. Ele disse, eu vou preparar lugar para vocês.
eu vim buscar vocês outra vez. E muitos de nós estão contaminados pelo mundo que a gente vive. Em vez de dizer o que está escrito em Apocalipse, Maranata, vem Senhor Jesus, a gente diz, Senhor, segura mais um pouco, eu tenho muito para viver aqui. Muitos dos crentes que hoje estão lendo a Bíblia, frequentando cultos e vindo às igrejas, eles não têm no coração o sentimento Maranata, vem Jesus, volta logo, abrevia a tua vinda, porque a Bíblia diz no verso 12, que nós devemos ser pessoas que têm um estilo de vida que corresponde a essa expectativa, através de santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda de Deus, do dia de Deus, em que os céus com fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Essa é a visão do caos. A gente precisa se apressar para isso. Não é só aguardar, é aguardar com ansiedade. Essa expressão aguardando e apressando-vos é aguardando de maneira ansiosa. Não falando de ansiedade como doença, mas como expectativa que isso aconteça logo. É falando disso com aquela expectativa de Apocalipse, Maranata, vem Senhor Jesus. Essa é a expectativa que tem que carregar o nosso coração. Sinceramente, é para nós estarmos aqui pensando, tomara que amanhã de manhã, quando eu acordar, tudo já tenha terminado por aqui. É esse o sentimento que tem que estar no nosso coração. Mas eu tenho certeza que não é esse o sentimento que habita e povoa a maior parte do coração de cada um de nós. Porque nós temos tantas coisas para fazer nesse mundo, que nós queremos que o Senhor nos dê um tempo para que a gente concretize. É ou não é assim? Então tem que mudar. Então tem que mudar, porque aqui não é o lugar de nós esperarmos por bênçãos materiais. Aqui é o lugar de nós nos prepararmos para um encontro. Aqui é o lugar de nós nos prepararmos para o casamento. Aqui é o lugar para nos prepararmos para o dia que Jesus vai manifestar a sua glória. O apóstolo Paulo escreve aos Tessalonicenses dizendo assim: eu não quero que vocês se entristeçam como os outros que não têm esperança. Então existem pessoas que não têm esperança alguma com relação à volta de Jesus. E existem os crentes que têm esperança, e Paulo diz aos Tessalonicenses na primeira carta, capítulo 4, verso 17, não quero que vocês se entristeçam, como os outros que não têm esperança, porque o Senhor vai voltar. E eu quero ler esse texto para que não fique só na minha citação. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, começando no verso 13, diz assim: não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Então você é alguém que tem esperança, sim ou não? Então procure não ficar triste, procure se alegrar, mas pelo motivo certo. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, quantos creem nisso? Jesus ressuscitou? Que Jesus morreu, muitos creem, mas nem todos creem que Jesus ressuscitou. A base da fé cristã é: você crê que Jesus morreu e ressuscitou? Ou não? Se você crê que Jesus morreu e ressuscitou, assim também nós, ou assim também os que em Jesus dormem, Deus o tornará a trazer com ele. Se Jesus morreu e ressuscitou, os que morrem em Cristo também ressuscitarão. Digo isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, de maneira nenhuma precederemos os que dormem na vinda do Senhor. Os que dormem são os que estão mortos em Cristo. Paulo está dizendo: porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Verso 18: consolai-vos uns aos outros, portanto, com essa palavra. Essa palavra te consola, te motiva, te alegra, pois essa é a mensagem que tem que alegrar o nosso coração. Irmãos, Jesus vai voltar, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta,
porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos. Alguns de nós vai morrer antes de Jesus voltar, outros estarão vivos quando Ele voltar. Os que morreram em Cristo antes de Jesus voltar e foram sepultados, cremados, colocados em qualquer lugar, ressuscitarão no dia da vinda do Senhor. Eles ressuscitarão. E eles ressuscitarão para ir com o corpo ressuscitado, transformado ao encontro do Senhor. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos também transformados. Porque carne e sangue não podem entrar no reino de Deus. Então nosso corpo material, como conhecemos, não terá acesso ao reino de Deus. Mas nosso corpo será transformado. Quando nós virmos que os mortos ressuscitaram, isso vai ser muito rápido, num abrir e fechar de olhos, segundo a Bíblia. Nós também seremos transformados e seremos arrancados da terra e encontraremos o Senhor e ficaremos para sempre com o Senhor. Isso alegra você? Isso precisa alegrar o meu coração e o teu coração. Jesus vai voltar, vai ressuscitar todo mundo que morreu em Cristo, mas a Bíblia diz que existem mortos que não ressuscitarão agora. Aqueles que não morreram em Cristo não ressuscitarão dessa vez. Essa primeira ressurreição só atinge os crentes. A terra vai continuar existindo por mais um tempo, com todas as suas mazelas e com maiores catástrofes. Quando Pedro diz, a terra e os elementos que fazem parte desse universo em nossa volta vão se dissolver, isso será um processo que vai acontecer dentro de um período de tempo. E nós devemos estar preparados para ele. Porque quando nós formos tirados da terra, esse processo será acelerado. E tudo por aqui vai deixar de existir. Então, irmão, já que a gente não tem garantia nenhuma aqui, a luta que a gente tem que travar é na fé. Para poder ajustar a nossa vida, nosso jeito de viver, de se relacionar com Deus, para nos tornar pessoas que têm a certeza da salvação. Porque a salvação não pode ficar no campo da dúvida. Porque quando a Bíblia fala de salvação, ela fala de salvação no passado, fala de salvação no presente, fala de salvação no futuro. A Bíblia fala de ser salvo, mas também fala de estar salvo. E quanto a essa visão de estarmos salvos, a gente precisa carregar essa certeza. E a certeza que a gente tem da salvação, ela está balizada em dois fundamentos. Primeiro é olhar para as Escrituras e saber se nós nos alinhamos com tudo que a Bíblia diz sobre a vida de um salvo. E nos esforçarmos para nos enquadrarmos nesse estilo de vida que corresponde à vida de um salvo. É isso que vai me fazer ter a certeza de ser salvo. Você não pode viver a vida na expectativa de que Jesus vai voltar, cheio de dúvidas a respeito. Será que se Jesus vai voltar hoje e é como um ladrão da noite, eu vou encontrá-lo? Aí eu estou em dúvida. Você pode ter certeza que se você tem essa dúvida, isso é o maior sinal de que você não é salvo. Que você precisa fazer uma revisão na sua vida urgente. E que você precisa olhar para as Escrituras, porque você sabe que você não tem garantia nenhuma nessa terra. Se a gente não tem garantia aqui, o trabalho que a gente faz com relação à nossa conduta, nosso jeito de viver, é para a gente ser melhorado em nosso caráter, melhorado em nossa santidade, melhorado em nosso estilo de vida, para que no dia que Jesus manifestar a sua glória, aqui na terra, nós possamos descansar com Ele para sempre. Tudo vai terminar, mas o versículo 13 diz, mas nós, segundo suas promessas, aguardamos novo céu e nova terra, onde habita a justiça. Deus vai preparar um lugar. Ele disse isso, eu vou preparar lugar. E Apocalipse diz, eu vi um novo céu, Apocalipse 21, se você quiser ler. Quer ler isso? A gente já está terminando a mensagem. Sei que essa mensagem não empolga muito, porque fala da eternidade, não fala das coisas que vão acontecer amanhã cedo. Mas leia comigo Apocalipse capítulo 21, verso 1 diz assim, e vi um novo céu e uma nova terra, e vi um novo céu e uma nova terra,
porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E vi uma grande voz que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, porque com eles habitará, eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será seu Deus. Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, não haverá mais pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eu faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse mais: está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Quem tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Não, essa é a realidade da igreja, essa é a realidade que eu preciso pregar para você, e a única coisa que eu posso dizer para você com certeza, sem medo de errar, é que o lugar para onde vamos está sendo preparado para o nosso encontro. É o lugar da habitação celestial, um novo céu e uma nova terra. A que nós conhecemos hoje não existirá mais. Quando a Bíblia diz um novo céu, também diz porque as primeiras coisas já passaram. Quando você estiver no céu, não adianta procurar na terra onde ela está, já não existe. Amém? Nós estaremos para sempre com o Senhor. É isso que o apóstolo Paulo diz. Console seu coração com isso, alegre seu coração com essa visão, porque os dias que vivemos são dias onde essa mensagem vem sendo afastada cada dia mais da nossa consciência e do nosso pensamento. Para a gente encerrar, verso 14 diz assim: pelo qual, amados, aguardando essas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. O caminho do encontro com Jesus é santificação. Você quer encontrar com Jesus? Procure estar de uma maneira que quando Jesus voltar, ele te ache irrepreensível, imaculados em paz. Ele está falando de santificação. Santificação é o processo no qual entramos quando somos batizados, após nos convertermos e nos arrependermos dos nossos pecados, e começamos a ser doutrinados pelas Escrituras, alinhados pela palavra de Deus, para ter uma vida que agrada ao Senhor. Esse processo de mudança, operada pela palavra através do Espírito Santo, chama-se santificação. É o processo que, se não for concretizado, não permitirá que ninguém veja Deus. A Bíblia diz: sigam a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém vai ver Deus sem santificação. Então, se nós sabemos que Jesus vai voltar, e nós estamos olhando as Escrituras que eu estou te apresentando hoje, nos convidando a, por saber da promessa, por estar aguardando essas coisas, você tem que procurar. Há muitas pessoas que fazem uma oração dizendo: Senhor, me ajuda a ser fiel. Que oração é essa? Quem tem que ser fiel é você, a responsabilidade é sua. A proposta da palavra já te diz o que você tem que fazer. Essa é a vontade de Deus. Senhor, me ajuda a ser fiel é uma oração incoerente. Você tem que lutar para ser fiel. Procure ser achado por Deus irrepreensível. O esforço é seu. Seja a habitação do Espírito Santo, mas isso não te tira a responsabilidade de, como pessoa, lutar contra isso. Porque não imagine que porque você é batizado com o Espírito Santo, você não erra mais. Senão Pedro não teria errado quando Paulo o encontrou vivendo entre os gentios e chamou ele de repreensível, porque quando ele chegou estava junto com os gentios, e quando percebeu que chegou os irmãos da circuncisão, foi se afastando com vergonha de estar envolvido com os gentios. Paulo disse: eu repreendi na cara, porque ele foi repreensível. Ele foi repreensível mesmo cheio do Espírito Santo. Então o Espírito Santo nos guia, nos instrui, mas não tira
a responsabilidade pessoal de fazermos a vontade de Deus. Você entende isso, sim ou não? Você precisa guardar a palavra do Senhor no seu coração, mas isso não é um conto de fadas, isso é uma vida real. Você precisa assumir a responsabilidade de aprender e pedir ao Espírito Santo que te dê força para você ter vergonha na cara e fazer a vontade de Deus. Amém? Desculpa a expressão, mas é a realidade, tá certo? Ele diz que o apóstolo Paulo fala da salvação. Aliás, ele diz: tenha por salvação a longanimidade do nosso Senhor Jesus Cristo. A longanimidade de Jesus é o modelo de salvação que a gente tem que carregar. Ele diz que Paulo fala disso nas suas epístolas de diversas maneiras e com muita sabedoria, que os indoutos torcem para a sua própria perdição, igual às outras escrituras. Então você presta atenção o que você aprende, porque às vezes as pessoas estão aprendendo sobre a Bíblia, mas uma mensagem distorcida que gera perdição. Estão entendendo? Pedro disse, nosso irmão Paulo falou disso nas suas cartas com muita sabedoria: os inconstantes e os indoutos, dois grupos de pessoas. Os inconstantes podem não ser indoutos. Indoutos são os que não têm conhecimento. Indouto é quem não tem conhecimento. Os inconstantes são aqueles que aceleram e desaceleram, aceleram e desaceleram. Esses são os inconstantes. Ora estão empolgados, ora desempolgam. Esses são os inconstantes. Paulo diz que essas duas pessoas, ou esses dois grupos de pessoas, torcem as escrituras verdadeiras, porque as epístolas de Paulo são verdadeiras, são palavras de Deus inspiradas e hoje estão à nossa disposição como escritura sagrada. Pedro está dizendo, eles torcem a palavra de Paulo para a sua perdição. Então cuidado com o que você aprende, porque às vezes você está olhando a Bíblia, aprendendo na Bíblia, estudando na Bíblia, e não produzirá salvação, porque a palavra é torcida por indoutos e inconstantes. Bom, se a gente sabe disso, verso 17 diz: portanto, amados, sabendo isso de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis, vocês sejam juntos arrebatados e decaiam da vossa firmeza. Então cuidado para você não cair da sua firmeza, cuidado para você não perder o seu ritmo, cuidado para você não sair do caminho, cuidado com o que você aprende e com quem você aprende, porque você pode ouvir uma palavra verdadeira distorcida e produzir perdição em você. Que Deus possa abençoar sua mente, seu coração, para que você consiga concretizar o que o versículo que encerra essa carta diz: cresça na graça, no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele a glória hoje e nos dias da eternidade. Amém.